Como que eu tomo decisões na minha vida? Como que eu me comunico? Como que as pessoas me entendem? Como que eu me faço entender para as outras pessoas? Como que eu aprendo? Como eu me adapto às coisas novas na minha vida? Você se faz essas perguntas? Então vamos conversar com meu amigo Tarô, que ele vai trazer orientações importantíssimas para a gente. Eu sou a Márcia Valéria, oraculista, astróloga, e vim fazer uma leitura de tarô muito especial para você hoje. Eu vim falar sobre o setor 3, a casa 3 na astrologia, que é a casa da comunicação. Para essa leitura eu vou utilizar o deck de tarô O Jardim das Bruxas. Esse deck é maravilhoso, eu amo ele, é um deck muito lindo, é uma leitura atemporal, intuitiva, então de tudo que eu vou falar através do tarô, pega aquilo que fizer sentido para você, aquilo que não fizer sentido, que você falar não tem nada a ver comigo, então solta, que é para outra pessoa, tá bom? Mas se esse vídeo chegou até você, olha, eu penso no YouTube assim, que ele é um mar, ele é um oceano, cheio de canais, cheio de vídeos. O meu vídeo, ele é uma gota nesse oceano. Se ele chegou até você, é porque alguma coisa importante o tarô tem para te falar, então não ignore os sinais. Deixa eu já fazer os meus pedidinhos do coração, que é para você se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, assim você vai receber quando eu publicar um vídeo novo, tá bom? Deixa o like da gratidão, vamos aí fazer rolar, girar a energia da lei do dar e receber, deixando o seu like da gratidão. Eu te entrego o vídeo e você me entrega o seu like, pode ser? A lei do dar e receber em ação, que é a lei da prosperidade, energia de troca, né, gente? Então, bora botar em ação essa energia de troca. Então, vamos lá. Veio aqui, então, como vocês... a melhor forma de vocês aprenderem e se adaptarem às coisas novas na vida de vocês, veio aqui a carta dos enamorados, a carta dos amantes. O que essa carta aqui já de cara me fala? Que a forma que vocês melhor... vai parecer meio clichê, muita gente vai fazer assim, mas tudo depende das suas escolhas, né? Não tem como, gente. O tarô, ele não invade o livre-arbítrio. Tudo depende das suas escolhas. Mas eu vou aprofundar mais isso para que vocês não fiquem bravos comigo. A melhor forma que você aprende, tudo bem, Valéria, tudo bem, depende das minhas escolhas, mas eu preciso de um direcionamento. O que eu vou escolher, né? O que eu vou escolher? Como que eu faço isso? Aquilo que for mais confortável para você. Mas existe uma diferença muito grande de conforto e estagnação, tá? Você escolhe para você a forma de aprender coisas novas que seja confortável no sentido que você tenha facilidade. Vamos supor que você quer aprender a falar mandarim. Você tem inglês e você tem mandarim. Você quer aprender uma língua nova. Vai ser mais fácil para você falar mandarim ou vai ser mais fácil para você falar inglês? Claro, depende, né? Se você já tiver um contexto de vida, onde você esteja ambientalizado com pessoas que falam mandarim, muito provavelmente vai ser mais fácil. Mas eu, Valéria, no exemplo que eu tô dando, para mim seria muito difícil, porque seria algo muito diferente do que eu tô habituada. Já o inglês seria muito mais fácil. Aí você pensa, tá, mas aí eu tô indo pelo caminho mais fácil. Mas aí você vai analisar aonde você vai poder praticar mais. Você vai poder praticar mais o inglês ou o mandarim? Aonde você vai poder atuar mais profissionalmente? Com o inglês ou com o mandarim? Claro que eu tô dando um exemplo aqui hipotético, muito depende do seu contexto de vida. Mas um exemplo simples, pensando que hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a conteúdos em inglês, entende o que eu quero dizer? Você vai fazer as suas escolhas daquilo que você quer aprender, aonde você tenha mais facilidade, mais oportunidades de adquirir conhecimento, aonde você consiga colher mais frutos, do que escolher caminhos mais difíceis. Entende? Você vai aprender a se comunicar, agir melhor com coisas que você tenha caminhos mais fluidos para você. Fazer escolha caminhos que te exijam menos esforço para que você consiga resultados mais rápidos, mas resultados produtivos. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas muito perfeitas. Também traz isso para mim aqui.
Por exemplo, você quer aprender alguma coisa nova, mas você só quer colocar em prática quando você estiver fazendo na perfeição. E não é isso que o tarot está falando. Escolha colocar em prática. Mesmo que não. Muitas vezes, o seu bem feito é melhor do que o perfeito de muita gente. Então, o tarot convida você a pensar nisso. Que o seu bem feito pode ser muito melhor do que o perfeito de muita gente. Então, escolha, faça essas escolhas. Aquilo que você aprende, procure aprender as coisas que você tenha mais fluidez e que você consiga colocar em prática mais rápido. E aí, como sombra, veio aqui o 6 de Pentáculos. É uma carta extremamente linda. Mas ele me fala o quê? Ele veio aqui como sombra. E é muito interessante porque as duas cartas são número 6. As duas cartas falam assim, de um perfeito equilíbrio, né? 3 e 3 é um perfeito equilíbrio. O 6 de Pentáculos, como sombra, ele vem falar para mim o quê? Que você não fique dependendo de outras pessoas. Então, olha, essa escolha dos enamorados atrelado a não depender de outras pessoas é o quê? Escolha você. Escolha você. Se você quer aprender alguma coisa, corre atrás. Não espera que ninguém faça por você. Corre atrás. Eu quero aprender inglês, mas eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me pague uma escola para mim, eu não tenho dinheiro. Para aprender inglês, só depende de você. Gente, eu falo isso com propriedade, porque eu já paguei curso de inglês e eu não sei falar nada de inglês, porque inglês depende de você. Se você não praticar, se você não escolher você em qualquer coisa da sua vida, você não tem resultado. Eu tô dando o exemplo do inglês, mas você vai lá, você faz a aula. Só que você tem que treinar a escuta, você tem que treinar a fala, você tem que treinar a leitura. O professor, a professora, ele vai te ensinar. É X, Y, Z. Mas se você não praticar, você não aprende a falar. Não tem como. Então o tarô está falando assim, aquilo que você quiser aprender, escolha você, se dedique, se empenha, faça. Não espere por outras pessoas. Não espere quando você tiver o dinheiro, quando você tiver a oportunidade. Crie a sua oportunidade. Crie o seu momento. Continuando aqui, aí vem para vocês como vocês devem se comunicar da melhor forma para colher melhores resultados na vida de vocês. E saiu aqui a carta bombástica. Essa carta, quando sai, é aquela carta que já dá um frio na barriga, que você fala, ai, misericórdia, porque a imagem dela aqui nesse deck de tarô ainda é bonitinha, ainda é suave, mas tem uns decks de tarô que, olha, corta o coração só de ver, né? Literalmente. Mas ela saiu aqui para você como luz. A forma que você deve se comunicar. Valéria, mas como assim? 3 espadas cortando o coração. Como que eu me comunico desse jeito? Eu vou ter que ser agressiva? Eu vou ter que ser brava? Eu vou ter que ser brigona? Não. Não é isso. Mas é o quê? Não guarde mais as coisas dentro do seu coração, porque você fere a você mesma. Você fere a você mesmo. Não reprima mais, tá? A partir do momento que você tomou a decisão de escolher você, naquilo que você aprende, naquilo que você se adapta nas coisas novas da sua vida, pensando na casa 3, no setor da comunicação. O setor da comunicação está relacionado a quê? Irmãos, vizinhos, que é o quê? Aquilo que você se comunica no dia a dia, né? A gente não fala todo dia com o vizinho não tá sempre ali no portão, vendo a hora que a gente tá entrando, que a gente tá saindo do serviço, não é assim? Os fofoqueiros, né? Os vizinhos que vivem fofocando, essa comunicação rápida, essa comunicação do dia a dia, que é comunicação ali, colega de trabalho, as panelinhas, mas é aquela comunicação com aquelas pessoas que você tira dúvida com o professor, com a professora, entendeu? É uma comunicação mais rápida, mais ágil do cotidiano, tá? E muitas vezes nessa comunicação, a gente guarda muita coisa dentro do nosso coração. A gente engole muito sapo. E o tarô, vindo com esse 3 de espadas como luz, ele tá pedindo para você dar um epa, sabe? Dar um epa em alguns sapos que você engole no dia a dia. Em você saber falar não para algumas coisas, para algumas situações. Imagina que você tem um vizinho que todo dia ele vai te pedir, vamos usar um exemplo bem simples, todo dia vai te pedir um copo de açúcar.
Ah, fulana, eu preciso fazer um bolo, não tem açúcar, me dá um copo. Ah, fulana, eu preciso fazer um suco, não tem açúcar, me dá um copo. Ah, fulana, acabou a manteiga, me dá um pouco. A primeira vez, a segunda vez, você tá bom, eu te dou, não tem problema. Mas na terceira, epa, três espadas. Na terceira, você fala, meu amigo, minha amiga, o que está acontecendo? Por que você nunca tem nada? Você está com dificuldade ou você é folgado mesmo? Entendeu? É mais ou menos isso que o tarô vem falar para você. Esse três espadas é aquilo que você se comunica. Na terceira vez, dá um epa, sabe? A pessoa fez um desaforo, a pessoa fez dois desaforos, no terceiro dá um epa. Para que você não fira o seu coração, para que você não se magoe. Mas não quer dizer que você tem que ser agressivo ou agressiva, mas quer dizer que você tem que valorizar a sua mente e o seu coração, para que você não fica absorvendo coisas e você expresse a sua verdade. Às vezes a gente tem que usar o rigor, mas busque sempre o caminho amoroso. A primeira vez, a segunda vez. Na terceira, o caminho amoroso não der certo, usa o rigor, porque esse três espadas ele fala sobre isso, tá bom? E no aspecto de sombra, veio aqui o 10 de bastões, mas ele veio aqui como sombra, por quê? Porque ele fala o quê? Que você já tá cansado, você já tá cansada. O fardo que você vem carregando dessas pessoas folgadas, que esse 3 de espadas ele tá pedindo, ele já te esgotou. Mas como veio como sombra, é para você não continuar nesse esgotamento, sabe? É não se polarizar nesse sentimento de cansada, de esgotada, ou ainda mais, como a gente está falando aqui de comunicação, para que você não se reprima mais, sabe? Porque os 10 espadas, ele fala muito da criatividade, ele fala muito da ação. E aqui na comunicação é assim, libera, sabe? Libera a sua expressividade, libera a sua criatividade, mas de forma coerente, sabe? O que esse 10 de espadas ele vem me falar aqui? Que muitas vezes pode ser que você já tenha deixado acumular tanto, e aí quando você vai se comunicar, você estoura, extravasa, sabe? Aí o efeito é pior ainda, sabe? Porque aí você deixou acumular tanta coisa que quando você fala, aí você já briga, já extravasa, aí já gera conflito, já era confusão, já era briga, entendeu? Não deixe chegar neste ponto. O tarô tá falando assim, ó, não deixe chegar no seu limite. Barra as coisas antes que chegue no seu limite, porque se você deixar chegar no seu limite, aí você perde a razão. Aí você perde a razão e aí ao invés de você ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que impõe os seus limites, aí você já extravasa, já invade até o limite da outra pessoa, já pode gerar brigas, conflitos e etc. Então o tarô ele vem falando assim, a melhor forma de você se comunicar é você impor limites daquilo que não tá te fazendo bem, mas não deixa chegar no topo, não deixa transbordar, tá bom? E vai com calma. Sem agressividade, aquilo que eu falei. Busca o caminho amoroso. O caminho amoroso não deu certo, busca o rigor, mas com calma, com coerência, com atitudes assertivas, uma comunicação assertiva. Medite, reflita, para não fazer as coisas de forma precipitada. E nunca deixe transbordar. O segredo é não deixe transbordar, porque quando a gente chega no nosso limite, muitas vezes a gente perde a razão, tá bom? E aí piora toda a situação. Vamos agora ver o que o tarô vem falar para você tomar as suas decisões. Então vamos lá. Veio aqui a rainha de pentáculos. E essa rainha de pentáculos aqui como luz, ela é maravilhosa. Porque ela fala o quê? Da autoconfiança. Ela fala de uma autoestima elevada. Ela fala que um poder de manifestação de prosperidade muito grande. Ela fala que você, quando você impõe limites para as outras pessoas, você se empodera de si mesmo, você se empodera de si mesma. E quando você se empodera de si mesmo e de si mesma, você sabe o que você quer, você toma as atitudes, as decisões que você quer, a gente está falando aqui das decisões, você toma as decisões que elas vêm do seu coração, da sua alma, dos seus anseios, do seu espírito. E quando a gente toma decisões que elas vêm através do nosso espírito, da nossa alma, o poder de manifestação é muito grande. Então é isso que ela vem falar para você. Imponha os seus limites. Escolha você, mas não é uma escolha egoísta, arrogante. É uma escolha de valores.
da sua alma, daquilo que você quer, que te faz bem. Comunique-se de forma assertiva, não deixe chegar ao limite, não extravase as coisas de forma descontrolada, porque aí sim você vai tomar decisões que uma rainha de pentáculos tomaria. Uma decisão através da sua autoestima, através do seu amor próprio, sabendo que aquilo que você decide, aquilo que você toma a sua atitude, vai te trazer uma colheita próspera, vai te trazer uma colheita satisfatória. E, como sombra, veio aqui o eremita. O eremita, como sombra, ele fala para mim que nas suas decisões você não pode demorar demais, tá? Porque o eremita ele é uma carta devagar. Só que ele fala para mim que aquilo que eu já falei um pouco aqui da rainha de pentáculos, que você não deve, o tarô ali te orienta a não tomar decisões se não for da sua verdade, se não for da sua alma. Porque o eremita ele te fala o quê? Olha para dentro, vê a sua verdade, faz o seu caminho interior, daquilo que você quer. O eremita, ele porta a luz, ele carrega a luz com ele. Para onde que ele vai, ele leva a luz dele. Então, para onde que você for, que você tiver que tomar suas decisões na sua vida, é através da sua luz interior. Eu convido você a assistir aos vídeos que eu falei do setor 1, da casa 1, e do setor 2, da casa 2, porque o setor 3 é a manifestação do 1 e do 2. Então, você vê no setor 1, na casa 1, você reconhece o seu amor próprio, a sua autoestima, o seu eu próprio, do que você quer. No setor 2, você identifica o que te traz estabilidade, o que te traz segurança, o que você precisa na sua vida para se sentir segura, estável. E no setor 3, você se comunica, você expressa isso para fora, tá? Tomando decisões para manifestação. Só que através da sua verdade, através da sua luz própria, aqui tá falando muito, nunca se esqueça de quem você é e da sua verdade. Para daí sim você tomar decisões para colher o fruto daquilo que você quer, se comunicando sempre de forma assertiva, impondo limites para que as pessoas não abusem da sua boa vontade. E aí, como síntese dessa leitura, veio aqui o pajem de bastões. Esse pajem de bastões, ele vem falar para mim assim, como síntese dessa leitura, de todo esse aprendizado que o tarô veio falar para você, sabe? Desse empoderamento que o tarô veio falar para você, que você fazendo esse caminho, esse processo de identificação, de atitude, de ação, tem aí uma oportunidade de começar algo muito bom na sua vida, sabe? É uma chama criativa que tem o potencial de se criar uma coisa muito boa, muito positiva para você, que é o poder da criação. O tarô ele vem falando aqui para você, o pajem, a gente sempre representa ele como um mensageiro, né? Então é como se o tarô estivesse falando assim para você. Se empodera de si mesmo, tome suas atitudes, suas decisões, se comunique de forma assertiva, porque tem algo que você vai criar uma fagulha de algo que você vai criar que é muito positivo. Nós estamos falando aqui do número 3, da casa 3, da criação. Com esse pajem de bastões, assim, tem um potencial de você criar algo muito positivo através de todo esse trabalho interno que o tarô veio falando para você dessas leituras, da leitura das cartas anteriores que eu fiz para você, que você tem um potencial de criação de algo novo, muito positivo na sua vida. Um poder de criação muito bom também, relacionado muito à satisfação. E o pajem de bastões, a gente está falando aqui do elemento fogo, e o elemento fogo está muito relacionado ao espírito, à criação, à espiritualidade. Então você entende, reforça aqui que a sua luz interna, que a partir do momento que você trabalha a sua comunicação e toma as melhores decisões, você tem um potencial aqui de criar algo muito novo, e é algo dentro de que é como se o seu espírito falasse para você, vai, continua, tem algo lindo ainda para nós vivermos juntos, sabe? Eu sinto aqui, é como se quando você se empodera de você mesmo, quando você se empodera de si mesma, é como se você abrisse um canal de comunicação com a sua alma, para você receber direto da fonte, o poder de criação, o poder de comunicação, de expansão, direto da sua alma. Que aí vai uma comunicação além da matéria, vai uma comunicação sua com o divino. Eu sinto muito isso aqui nessa carta de pajem, de bastões, como síntese da sua leitura.
tá bom? Se você quiser fazer o seu mapa astral comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mapa astral, leitura de tarô, mesa radiônica astrológica, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijos no coração e até sempre!